Veja, de uma forma geral, os editais e a própria legislação, ela pede que o atestado de capacidade técnica seja fornecido por órgão público ou, essa parte é muito importante, por uma empresa privada a qual você já tenha prestado serviço. Então, não se limitem que o atestado de capacidade técnica ele é só fornecido por órgão ou pela administração pública. Caso você esteja começando a atuar em licitação, você pode sim pedir um atestado de capacidade técnica de empresa privada. E outra coisa importante, o objeto precisa ser compatível, ou seja, similar. Não precisa ser exatamente naquela prestação de serviço específica do edital ou objeto do edital. Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo ela, que é funcionária pública do Instituto de Previdência de Porto Velho, o IPAM, advogada e consultora de licitações. Com um tema incrível, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Carla Camurça. Olá, Forsete, cumprimento a todos. Muito obrigada pelo convite. Realmente fiquei muito feliz, muito contente em poder contribuir com um tema que eu adoro. Se a gente pudesse, nós estenderíamos aqui por um longo período falando de atestado de capacidade técnica na nova lei de licitações, a nossa 14.133. É isso aí, Carla. Eu quero aqui agradecer também por ter aceito o nosso convite. E realmente eu disse no começo, né, um tema incrível porque nova lei de licitações e ele foi ficando de lado. Aí vejo poucas pessoas falando aí sobre o tema. Então eu vou transformar numa pergunta para que você possa aí trazer uma aula sobre essa temática aí para a gente, que é o quê? O atestado de capacidade técnica na 14.133. Professora, por favor, o espaço é todo seu. Bom, gente, o atestado de capacidade técnica, ele é um documento exigido na fase de habilitação. Ele que comprova a aptidão técnica e profissional da empresa em estar prestando aquele determinado serviço, aquele determinado objeto que é do edital de uma licitação. Na nova lei de licitações, ele está previsto no artigo 62 e no artigo 67. Então, como a minha linguagem é sempre simples, eu costumo dizer que ele é o bom antecedente daquela empresa, né? É aquela carta de recomendação que aquela empresa possui condições de prestar aquele serviço, de entregar aquele objeto. E ele tem duas divisões, né? O atestado de capacidade técnica profissional e o atestado de capacidade técnica operacional. Quando eu falo em atestado de capacidade técnica operacional, eu falo da estrutura da empresa, né? Que a empresa tem condições estruturais de fornecer aquele serviço. E quando nós falamos de capacidade técnica operacional, nós estamos falando dos membros dessa equipe, né? Que o pessoal, as pessoas daquela empresa possuem condições de fornecer determinado serviço ou objeto. É isso aí, professor. Eu amei a forma como você colocou aí. Você gosta deste linguajar simples aí, viu, professora? Porque é importante, o nosso público aqui, talvez um dos fatores da criação deste quadro aqui é justamente esse, levar o conteúdo, que licitação, né, professor, é um tema, em tese, considerado tão chato, e a gente tem o quê? Que desmistificar isso daí. Então, eu quero aproveitar, professor, a sua experiência, se você pudesse trazer aqui para nós casos práticos, situações aí que você tem identificado, principalmente, por exemplo, eu vou provocar aqui, talvez na forma de uma pergunta, né? As empresas estão preparadas realmente para ter um documento que, em tese, é tão simples? Por favor, professora. Sim, e eu vou discorrer de um caso prático mesmo, de uma empresa a qual eu prestei consultoria. Era a primeira vez que ela estava participando de uma licitação, e aí eles me procuraram assim, desesperados: professora, nunca participamos de uma licitação, como eu vou fornecer esse atestado de capacidade técnica? Veja, de uma forma geral, os editais e a própria legislação, ela pede que o atestado de capacidade técnica seja fornecido por órgão público ou, essa parte é muito importante, por uma empresa privada a qual você já tenha prestado serviço.
Então, não se limitem que o atestado de capacidade técnica ele é só fornecido por órgão ou pela administração pública. Caso você esteja começando a atuar em licitação, você pode sim pedir um atestado de capacidade técnica de empresa privada. E outra coisa importante, o objeto precisa ser compatível, ou seja, similar. Não precisa ser exatamente naquela prestação de serviço específica do edital ou objeto do edital. Professora, você tocou num ponto que nós recebemos aqui com uma certa frequência e eu quero explorar um pouquinho mais isso daí. Pode ser, peraí, compatível? Por que eu quero fazer transformar isso numa pergunta também, professor? Há vários e vários licitantes entram em contato aqui com a Forset justamente com essa dúvida aí que você bem colocou. Por favor, professor. Veja, é um tema bem sensível, né? Às vezes você fornece determinado material, mas ele não é com exatidão aquilo que o edital está te pedindo. E a própria legislação, ela usa o termo compatibilidade. Então, quando a gente se depara com esse termo, a gente não deve interpretá-lo como uma obrigatoriedade, tá? A compatibilidade, ela quer dizer, ela se traduz em objeto similar ou serviço similar, o que te dá condições de participar de uma licitação quando o produto não é exatamente igual àquele que o edital está te pedindo. É isso aí, professor. Eu fiz questão de explorar, né? Porque parece simples. Muita gente que está aqui assistindo pode pensar assim: mas isso é óbvio. Não, não é não. Muitas vezes eu digo isso não só de empresas grandes, empresas pequenas, como empresas grandes também. Volta e meia se deparam com dúvidas como esta. Então, professor, eu vou pedir aí para que você, se possível, fale um pouquinho aí, porque eu estou acompanhando aqui na segunda tela. Ela tem um Instagram onde ela divulga bastante Sim. conteúdo. Eu vi que está bem profissional você distribuindo conteúdo com todos. Então, se você puder falar aí das suas redes sociais também, por favor, professor. Gente, toda segunda-feira eu tenho um quadro chamado Papo de Segunda. E ele é bem voltado para os temas de licitante. Por quê? Porque a gente tem uma vastos canais, né, ou rede social que é bem voltado para o técnico de licitação. E eu vejo hoje que o licitante está buscando informação, está buscando conhecimento, está buscando capacitação. Então, o meu Instagram é bem voltado para o licitante, que é o carlacamurca.adv. E aí você vai encontrar lá os meus conteúdos, não só o Papo de Segunda, mas também trago temas a partir de postagens mesmo. Abro para discussão e quando surgir dúvida para você que está começando a licitar. Então, esse é o meu foco. E a Forset aqui também maravilhosa, pronta para atender o licitante ou o servidor naquilo que for pertinente. É isso aí, professor. Eu tenho que fazer aqui a brincadeira, né? Hoje só é amador quem quer, né? Porque o professor Leonardo Mota tem lá a enquete dominical. Você, o papo de segunda. Eu lembro quando eu comecei a participar de licitações para ir atrás de informações aí, você tinha que comprar um livro aí de pelo menos 300 páginas, tinha que estudar bastante. Hoje a gente tem tanto conteúdo disponível, né? Por isso que eu faço questão de reforçar. Eu já dei uma espiadinha lá e tem muita coisa, tem muito conteúdo rico lá, viu, gente? Você que acompanha aqui. Obrigada, professora. Não deixe de acessar lá o Instagram da professora. Professora, o tempo não me ajudou, mas eu tenho certeza de que não é a primeira, aliás, é a primeira vez que você está aqui, mas não é a última. Então, eu vou pedir para que você faça as considerações finais, aí eu encerro aqui o nosso bate-papo. Ok. Então, atestado de capacidade técnica, como eu falei, é aquilo que comprova que você pode sim prestar serviço em boas condições para a administração pública, para os órgãos públicos. Ela é a tua carta de recomendação. E te digo mais uma informação muito importante para a gente finalizar hoje aqui. Ela não tem prazo de validade, tá? Uma vez que você possui experiência na prestação daquele serviço, o teu atestado de capacidade técnica, ele é perene, tá? Então, não tem prazo de validade. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito a Forset, uma empresa séria no que faz, que eu admiro, que eu acompanho. Espero estar aqui com vocês mais vezes.
Com certeza estará, e ainda ela deixou a última dica aí, que com certeza é valiosa para vários e vários licitantes. Professora, só posso agradecer, em nome de toda a família Forset, o seu tempo, o seu tema, e com certeza, ano que vem você estará conosco, e quem sabe num evento presencial. Então, Ah, com vou a adorar. sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Obrigada, até breve.